Será que podemos conhecer a probabilidade de um paciente realizar ou não um comportamento saudável a favor da sua saúde? Meu nome é Gladys Marques, sou farmacêutica e nesse vídeo nós vamos falar sobre comportamento de pacientes. Muitas vezes eu vejo os farmacêuticos um pouco, vamos dizer assim, frustrados quando eles dão alguma informação para o paciente com a intenção de que esse paciente realize aquela informação. Então, por exemplo, você precisa parar de fumar, você precisa fazer caminhada, ou mesmo relacionado ao uso de medicamentos. Então ele diz assim, você precisa tomar esse medicamento porque é importante por isso, por isso, por isso. O que o farmacêutico está fazendo? Ele está dando informação. Está orientando esse paciente para que ele tenha um comportamento adequado frente àquela ação que ele precisa realizar a favor da sua saúde. E muitas vezes o paciente ouve essa informação, mas no final das contas acaba não realizando a orientação dada pelo farmacêutico. E o farmacêutico, a maioria fica meio que frustrado, né? Poxa vida, eu estou aqui tentando ajudar, falo para a pessoa e a pessoa não muda o seu comportamento. O que eu quero contar para você aqui hoje é que não há nexo entre informação e mudança de comportamento, porque senão os fumantes não fumariam, né? O que tem nas caixas de cigarro, por exemplo? Fumar mata, fumar causa câncer, então são informações pesadas que provavelmente levam as pessoas a parar para pensar, mas acabam não sendo simplesmente elas que vão fazer aquele paciente ou aquela pessoa parar de fumar. Então, o comportamento ele tem algumas variáveis que explicam o porquê que um paciente faz ou deixa de fazer alguma coisa mais saudável ou não, como tomar ou não tomar o seu medicamento. Então, por exemplo, percepção de risco. Essa é uma coisa que influencia o comportamento e que, se você entender bem isso, você consegue ajudar o paciente. O que forma a percepção de risco do paciente? Quer dizer, estou em risco ou não fazendo esse comportamento, né? Ou tendo esse comportamento, por exemplo. Tem a ver com a percepção de gravidade e percepção de vulnerabilidade. O que quer dizer isso? É eu entender o quão vulnerável sou àquele comportamento e quão grave ele pode ter resultados na minha vida. Então, se eu tenho uma percepção de gravidade um pouco maior e uma percepção de vulnerabilidade um pouco maior, a minha percepção de risco aumenta. Então, eu acabo modificando o meu comportamento, ok? Outra variável que influencia comportamento é a expectativa de resultado. Então, por exemplo, o que eu preciso fazer em termos de esforço e tempo para ter um resultado X? Então, as pessoas que querem perder peso. Ok, eu quero perder quanto de peso? Qual é a minha expectativa? Eu quero perder peso 10 quilos em uma semana. Isso é uma expectativa equivocada. Não acontece, a não ser que seja uma doença muito grave. Mas, enfim, eu tenho que alinhar com o paciente essa expectativa dele, resultado em termos de qual resultado eu quero, quanto tempo vou levar e quanto de esforço. Isso sim ajuda a mudar o comportamento do paciente. E por último, uma outra variável vem da teoria do professor Albert Bandura, que é a autoeficácia percebida. Eu até trouxe um livro para vocês aqui que é muito legal, ele está em português, que é o livro Teoria Social Cognitiva, professor Albert Bandura, recomendo a leitura, e ela fala muito aqui sobre a autoeficácia, a teoria da autoeficácia. O que é a autoeficácia? A autoeficácia é o paciente ter a percepção de que ele é capaz de fazer aquele comportamento. Então, por exemplo, um paciente diabético, que você orienta ele o processo de uso da insulina, por exemplo, de uma caneta de insulina. Se ele não se sentir capaz de realizar esse comportamento, pode ser que ele não o realize. Então, a autoeficácia, ela também recebe influências de experiências que o paciente já teve, então a gente chama de experiência de domínio, experiência de outras pessoas, então ele olha o que outras pessoas fizeram, se deu certo, se não deu certo, se a pessoa conseguiu ou não fazer. Outra variável também que influencia a autoeficácia é fisiológico,
né? Então, por exemplo, o paciente começa a sentir ansiedade, ele precisa aplicar insulina, ele tem medo de agulha, por exemplo, ou ele tem essa dificuldade né, de montar a sua caneta de insulina, isso começa a ter resultados fisiológicos, então isso também incomoda, produz um desconforto no paciente. E por último, o que ele ouve, né? Então são influências verbais de pessoas que falam, vai dar certo, não vai dar certo, o que ele escuta na TV, ou o que ele vê em noticiários. Então tudo isso influencia a percepção de autoeficácia. Então essas 3 variáveis, vamos dizer assim, percepção de risco, percepção de autoeficácia e expectativa de resultado, se você trabalhar nesses 3 elementos, você consegue ao longo do tempo ajudar o seu paciente a mudar comportamento, além das informações, lógico, que são importantes. Espero que você tenha gostado desse assunto e que isso possa te ajudar com o seu paciente lá no seu consultório. Você já se inscreveu no meu canal? Se inscreva, aproveite para clicar ali no sininho, porque cada vídeo novo que sair você vai receber uma notificação. E se você gostou desse tema, dá um like e coloca aqui abaixo nos comentários se você tem alguma dificuldade em ajudar o seu paciente a mudar o comportamento, para a gente poder conversar sobre isso, ok? Até o próximo vídeo e lembre-se, você merece uma vida extraordinária.